Olá, tem aluno aí? Bom, vamos começar a cumprir a promessa de colocar os vídeos do 5º ano do ensino fundamental, que eu fiz para esse ano, né, como meta. E lá no início do ano letivo, no primeiro bimestre, a gente retoma a matéria dos números. Né? A gente retoma e aprofunda um pouquinho para consolidar essa matéria. Essa matéria ela já foi introduzida em outros anos, ela já foi trabalhada e agora ela vai ser consolidada. A habilidade que nós vamos trabalhar é reconhecer números naturais, irracionais no cotidiano, ou seja, você reconhecer esses números na sua vivência, no seu dia a dia. Eu gosto muito de trabalhar com revistas, porque elas trazem números em situações reais para a gente poder explorar. Bom, nós já conhecemos o número, acho que na escola o que a gente mais trabalha é o número indicando quantidade. Você consegue ler aqui? Número indicando quantidade. Como assim? Por exemplo, lá na minha revista eu encontrei 68 crianças. É a quantidade de crianças que estava presente em um evento. Então, o número como representando quantidade é um dos que a gente mais utiliza, mas não é o único. E os outros também a gente usa bastante. A gente pode ter, aqui eu tenho mais um exemplo, olha, até 10 anos, a quantidade de anos que as suas milhas podem valer nesta promoção aqui. Então, aqui nós temos dois números naturais. O número natural é esse número inteiro que a gente conhece e já trabalha há muito tempo. Os números racionais são as frações, os números decimais, aqueles números que a gente vai ver menores do que o inteiro. Então, aqui, quantidade, 68 crianças, 10 anos. Nós também usamos números para representar código. É quando o número não está indicando uma quantidade, nenhuma ordem, ele está apenas servindo como um código. Um código muito comum que nós usamos é o número de telefone. O número de telefone não está indicando uma quantidade, ele é apenas um código para cada pessoa, para cada empresa, para cada lugar, nós temos um código que a gente digita para chamar, para falar naquele lugar. Bom, nós temos e usamos muito os números para indicar ordem. Eu vou primeiro, ele é segundo. Olha esse exemplo. Toyota fica em segundo lugar e Jeep cai para da terceira para a 10ª posição. Aqui, segundo, terceiro e 10º está indicando ordem numa classificação, né? Então, pode ser ordem numa classificação, numa fila, na vez de participar. Então, aqui, número como ordem. Também usamos números para mostrar medidas. Por exemplo, esse aqui está meio sujinho. 140 milímetros por 202 milímetros. É a medida de um caderno antiguinho meu aqui, que eu cortei. Geralmente essas medidas vêm atrás do caderno. Então, veja, número indicando quantidade, código, ordem, medida. Se você está lá no 5º ano, além de reconhecer os números, você precisa saber reescrever, comparar e ordenar esses números. Por exemplo, quando eu vejo aqui na revista 23,6 milhões, você sabe escrever esse número? Olha, esse número
para ser escrito, sem usar palavras, usando apenas algarismos, como é que ele fica? Lembrando as ordens, nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Vamos ver? Olha, 23 milhões. Então, nós temos 2 dezenas de milhões, 3 unidades de milhões. Esse 6 será centena de milhar. E aqui você completa com zeros. O melhor é dar espaço, mas às vezes a gente vê com um pontinho assim. Então, 23 milhões e 600 mil é como a gente escreve este número. Geralmente a gente os vê com palavras quando encontra em revistas, mas tem que ter essa consciência de qual número você está vendo. Aqui, por exemplo, dia 5 de agosto inaugura a 100ª mega loja Havan em Rio Branco, no Acre. Queremos agradecer aos 12 mil. Como você escreve esse 12 mil? Vou colar este aqui também. Então, vamos lá, olha. 12 mil, você também pode escrever 12. Aqui desconsidere as ordens que estão em cima, tá? Só estou aproveitando o espaço. Aqui seria unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Certo? Então, saber escrever estes e outros números é uma habilidade que você precisa ter no 5º ano. Comparar. Comparar é você dizer se é maior, menor ou igual. Muitas vezes nós trabalhamos na escola com os sinais e é importante saber maior que, menor que, igual. Vamos escrever para não esquecer disto. Então, aqui nós temos maior que, menor que, igual a. O igual a gente aprende lá no 1º ano, mas o maior e o menor é bom aprender também. Como é que fica isso aqui quando a gente vai anotar alguma coisa? Qual desses números é maior? Eu anotei este primeiro. Foi? Então, 23 milhões e 600 mil. É maior ou menor? Maior. Então, 23 milhões e 600 mil. Opa, tá faltando um zero. E 600 mil é maior que 12 mil. Então, ficaria assim. Se eu fizesse ao contrário, 12 mil é menor que 23 milhões e 600 mil. Então, assim, nós estamos comparando. Eu sugiro que você pare o vídeo e anote o nome dos sinais para não se esquecer. Bom, e quando nós vamos ordenar? Ordenar é colocar na ordem. Isso a gente já sabe há muito tempo. Vamos encontrar os números que estão aqui? Nós temos o número 18, o número 24, o número 23 milhões e 600 mil. Temos um número 5, um número 100 e o número 12 mil. Só estou vendo esses. Bom, para ordenar, qual que seria o primeiro? Vou pegar uma canetinha mais escura. O primeiro seria, os menores são 18, 24 e 5. Então, o primeiro seria o 5. 5 é menor que, o que viria depois seria o 18, que é menor que
24. 24 é menor que 100. 100 é menor do que 12.000. E 12.000 é menor que 23.600.000. Assim, você está ordenando. Você pode ordenar dessa maneira, você pode colocar em uma reta numérica também. Bom, veja essa reportagem. O mapa do ataque virtual deste último dia 12. A ação de hackers afetou 300.000 computadores em 150 países. Na Inglaterra, houve pane no sistema de saúde, o que levou ao desvio da rota de ambulâncias. Nos Estados Unidos, a FedEx, maior empresa de entrega do planeta, teve parte do seu sistema afetado. No Brasil, máquinas da companhia aérea Latam e portais de órgãos públicos foram contaminados. Na China, perderam-se dados de computadores de 4.000 universidades e instituições acadêmicas. Na Rússia, cerca de 1.000 computadores do Ministério do Interior foram infectados. Os pontos luminosos amarelos indicam as regiões onde os computadores foram atingidos. Vamos ver como é que a gente monta esses números, como é que a gente representa esses números para ficar mais fácil de entender. Bom, quando a gente escreve o número, nós estamos obedecendo um sistema de classes e ordens. Nós temos da direita para a esquerda a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim por diante. A primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda das dezenas e a terceira das centenas. As três primeiras ordens, aqui nós estamos falando de ordem. As três primeiras ordens formam a classe, aqui nós vamos colocar as classes, a classe das unidades simples. Então, nós chamamos a primeira classe de classe das unidades simples. Depois da terceira ordem, nós temos unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. Então, a gente agrupa sexta, quinta e quarta ordem e nós temos os milhares. Ou a segunda classe é a classe dos milhares. Quando nós pegamos a sétima ordem, nós já vamos ter unidades de milhões, dezenas de milhões na oitava ordem, centenas de milhões na nona ordem, que ficou espremidinho aqui porque nós não vamos usar, mas isso continua para bilhões, trilhões e vai assim por diante. Esta classe, esta terceira classe, é a classe dos milhões. Bom, vamos voltar aqui aos números da reportagem. Se eu vou representar, por exemplo, o número 12, dia 12. O 12 vai ter o 1 aqui na dezena e o 2 nas unidades simples, é o número 12. 300.000 computadores. A ação dos hackers afetou 300.000 computadores. 300.000, eu tenho 3 centenas de milhar, que é o número de computadores que foi afetado. Em 150 países, 150, uma
centena simples, 5 dezenas simples, 150. Vamos ver outro número que a gente tenha por aqui. 4.000. 4 unidades de milhar. E aqui nós preenchemos com 0 as casas que não estão. Cerca de 1.000 computadores. 1 unidade de milhar. E assim a gente tem, então, 3 ordens formando uma classe. Classe das unidades simples, unidade, dezena e centena. Classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Vamos falar um pouquinho de valor posicional e valor absoluto. Bom, agora que você já viu ordens e classes, vamos ver este númerozinho aqui, olha. Que número é esse? 606.000. Vou fazê-lo maior, porque não tá bom para enxergar, certo? Quando eu coloco 606.000, eu estou falando de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. O valor absoluto é o valor que um algarismo tem em qualquer lugar que ele estiver. Então, o 0 sempre 0, o 6 sempre 6. O valor posicional, ele já muda de acordo com o lugar que o número está ocupando. Ou seja, valor posicional. Este 6 está ocupando as unidades de milhar. Então, ele não vale apenas 6. O valor posicional dele é de 6.000. Este outro 6, embora seja o mesmo algarismo, está ocupando a centena de milhar. Então, ele não vale apenas 6, nem apenas 6.000. Ele vale 600.000. É o valor posicional dele neste número. Conhecendo as classes e ordens que formam o número, você também pode fazer a decomposição deste número. Imagine, por exemplo, o número 728.319. Esse número tem, dá para ver? Esse número tem 9 unidades, 1 dezena, 3 centenas, 8 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar e 7 centenas de milhar. Fazendo simplesmente isso que eu acabei de falar, a gente já conhece uma forma de decomposição. Posso dizer, então, que esse número é 7 centenas de milhar. Você pode escrever em palavras, mas aqui não ia caber, vou colocar de forma abreviada. Também é aceito em alguns exercícios assim, 7 centenas de milhar mais 2 dezenas de milhar mais 8 unidades de milhar mais 3 centenas mais 1 dezena mais 9 unidades. Essa é uma maneira que você pode fazer a decomposição do número. A maneira que eu aprendi na escola, que a minha professora gostava de fazer, era assim, colocando o valor posicional. Aqui, 7 centenas de milhar é 700.000 mais 2 dezenas de milhar, 20.000 mais 8.000 mais 300 mais 10 mais 9. Então, 700.000 mais 20.000 mais 8.000 mais 300 mais 10 mais 9 é uma decomposição possível para o número 728.319. Outra forma, essa forma eu só fui usar quando eu comecei a dar aula, eu não conheci na escola, mas é uma forma possível também. Olha,
Aqui é centena de milhar. Centena de milhar é 100 mil. Então, nós dizemos assim, 100 mil vezes 7 mais. Dezena de milhar é 10 mil. 10 mil vezes 2 mais. Unidade de milhar é 1000 vezes 8 mais. Centena é 100 vezes 3 mais. Dezena é 10 vezes 1 mais o 9, porque não precisa fazer 1 vezes 9. Então, essa é outra maneira. Meus alunos achavam confusa, mas eu acho interessante mostrar para vocês aqui, porque é uma maneira de fazer também. Então, essa é a primeira habilidade que nós trabalhamos aqui no 5º ano do ensino fundamental. Se você é professor, eu vou deixar na descrição a habilidade, o eixo que foi trabalhado. Curte o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, porque eu vou colocar o conteúdo todinho do 5º ano. Você vai querer receber notificações. Ativa o sininho. Compartilha com quem você acha que vai gostar. Um beijo e até a próxima!